Eu julgo que aquilo que é essencial, que aquilo que é fundamental, que aquilo que é verdadeiramente importante fazer nesta altura pelo país e pelo Partido Social Democrata é apresentar às portuguesas e aos portugueses um projeto claro, um projeto afirmativo, um projeto forte, um projeto pujante, um projeto que rompa com 15 anos de governos socialistas, com 15 anos de governação socialista. E se nós formos capazes de apresentar esse projeto de ruptura, de o apresentar com clareza, de o apresentar com firmeza às portuguesas e aos portugueses, eu não tenho dúvidas de que nós vamos mobilizar a sociedade portuguesa, de que nós vamos vencer as eleições e de que nós vamos transformar Portugal e vamos até, como no passado, arrastar os nossos adversários para virem fazer connosco a ruptura de que Portugal precisa. Eu quero dizer isto para vos dizer o seguinte. Sempre que o PSD foi capaz de elencar prioridades, sempre que o PSD foi capaz de apresentar um projeto claro, primeiro aos seus militantes e depois a Portugal, o PSD conseguiu introduzir transformações, introduzir modificações na vida das portuguesas e dos portugueses. Foi assim, primeiro, com Sá Carneiro, no final dos anos 70, quando ele quis transformar um regime de tutela militar do Conselho da Revolução num regime democrático à ocidental, apresentou um projeto claro de ruptura, um projeto que mobilizou a sociedade e que depois não só mobilizou a sociedade portuguesa, não só o fez vencer eleições, como até obrigou o PS a vir dar-nos razão e a fazer a revisão constitucional de 82, civilizando o regime e trazendo a democracia para Portugal, na altura pela mão do nosso militante número 1, Pinto Balsemão. E, caros amigos, a mesma coisa sucedeu quando, no final dos anos 80, o professor Cavaco Silva apresentou um projeto de ruptura em termos económicos. Quis transformar uma economia nacionalizada e coletivizada numa economia social de mercado. Repito, numa economia social de mercado. Isto é, numa economia no padrão das economias europeias, onde há liberdade de iniciativa económica, onde há propriedade privada, onde há pluralismo da imprensa e onde há, para além disso também, preocupação com as classes mais desfavorecidas, preocupação com as classes com menos recursos e em que o Estado tem, através da matriz personalista e humanista do PSD, um papel de ajuda e de inserção social desses excluídos. Esta proposta que fez Cavaco Silva fez uma ruptura em Portugal, mobilizou a sociedade portuguesa, primeiro com uma maioria relativa, depois com uma maioria absoluta, e obrigou os nossos adversários, em 1989, a virem fazer a revisão constitucional que estava no nosso projeto, que era a de liberalizar a economia portuguesa e devolver a Portugal uma economia de mercado à europeia, tendo construído o período de maior desenvolvimento depois do 25 de Abril e de criação de uma verdadeira classe média em Portugal, coisa que, infelizmente, hoje os socialistas, se não destruíram, estão à beira de destruir. O PSD só vencerá se for capaz de, com esta clareza, se for capaz de, com esta afirmação, perante o país, demonstrar que hoje também há rupturas a fazer. Rupturas que mobilizem, que galvanizem os portugueses. E eu penso que elas são duas. A primeira é libertar Portugal e os portugueses do peso da dívida. Hoje, o Estado está endividado, é a dívida externa a mais de 100%, é a dívida pública consolidada a mais de 110% ou até a 115%, é o déficit 9,3%. Mas o reflexo disso nas nossas vidas, nas vossas vidas, nas vidas de cada uma e de cada um de vós militantes, é que nós temos uma dívida para pagar todos os meses.
As empresas portuguesas têm um endividamento de 144% do PIB. As famílias portuguesas estão a chegar a 100% do PIB. Os portugueses levantam-se de manhã e deitam-se à noite para pagar uma prestação mensal ou para saldar uma letra. É esta a situação que nos deixou o engenheiro Sócrates. Nós temos de ser capazes de aliviar o peso da dívida. Só há liberdade, só há uma sociedade livre, só há um país livre se nós não tivermos que contar os cêntimos e os tostões a cada dia 30 ou 31 de cada mês. Não vale a pena ter propriedade privada, ter liberdade de iniciativa económica, ter direitos, liberdades e garantias na Constituição, se ao fim de cada mês, se há uma doença, se há uma despesa extraordinária, se há um acidente, já temos que estar a pagar ou a pensar nos cêntimos e nos tostões que não sobram. Eu digo-vos, a primeira grande medida em Portugal para dar liberdade à sociedade portuguesa, para libertar o futuro dos portugueses, é aliviar o peso da dívida. É fazer com que a dívida não seja central nas nossas vidas. E o segundo, esse é claramente de justiça social. Porque a justiça social é um património indeclinável do Partido Social Democrata. E não haverá social-democracia moderna se não houver justiça social. O meu sonho, o sonho que eu julgo ser o sonho de todos os militantes do Partido Social Democrata, é um país em que haja uma classe média grande, uma classe média forte, uma classe média que seja forte não só na economia, mas que seja também forte no conhecimento, seja também forte na informação, seja também forte na capacidade de lidar com um mundo globalizado, cheio de informação, cheio de tecnologias. Esta classe média ilustrada, esta classe média culta, esta classe média forte deve ser o nosso projeto para Portugal. E para isso, 10 minutos. Para isso, nós temos de ter políticas concretas ao serviço deste objetivo. O objetivo de fazer do Estado e da política um elevador, um ascensor social, uma espécie de impulso que faz com que aqueles que vivem pior vivam melhor e aqueles que vivem razoavelmente vivam bem. Quais são essas políticas? São claramente, do ponto de vista financeiro, disciplina financeira. Disciplina financeira. Temos de aceitar. Temos de dar passos nesse sentido. Do ponto de vista económico, é o dinamismo económico. Temos de diminuir os custos das empresas. Temos de promover o setor exportador e o setor que concorre com as importações. Temos de baixar os custos de produção. Temos de criar emprego através dessa competitividade externa, desse dinamismo. E com isso estamos a criar classe média ou estamos a fortalecer algumas classes mais desprotegidas. E depois temos dois setores fundamentais para criar justiça social. O primeiro é a educação, onde minhas amigas e meus amigos. Temos de romper com 15 anos de políticas socialistas. E temos de dizer que o principal problema da educação em Portugal é a falta de rigor e exigência nas escolas, é a circunstância de não se transmitir aos alunos os conhecimentos. Temos de pensar que as classes mais desfavorecidas só têm um lugar onde podem aprender, só têm um lugar onde podem subir socialmente. As classes que estão melhor, nós sabemos, podem ir para escolas privadas, podem ter explicadores, têm computadores em casa, têm internet, têm viagens, têm um ambiente sociocultural favorável. Mas as classes mais desprotegidas, que nós, PSD, com matriz humanista, não podemos abandonar, só têm um lugar para progredir socialmente. E esse lugar chama-se escola. E por isso nós temos de aproveitar as capacidades dessas crianças, puxar por elas, em vez de ser facilitistas e laxistas, como são as políticas socialistas na educação em Portugal.